quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Olá, boa noite, amada igreja, queridos irmãos da IBV Nova e a todos que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube. Um feliz 2023 para você. Estamos no primeiro dia do ano de 2023, 1º de janeiro, domingo, um dia muito especial, dia de celebração, dia de festa, dia de alegria. Tenho certeza que você está desfrutando de momentos muito especiais com a sua família, com seus amigos, e é o desejo do nosso coração também. Caso você esteja vivendo algum momento de adversidade, de luta, de tribulação, de enfermidade, ou não sei, fica aqui a minha oração a você, que a mão do Senhor, que a ação do Espírito possa alcançá-lo, lhe dar conforto, lhe dar consolo, lhe dar alegria e muita esperança para este novo tempo
em que todos nós estamos vivendo. Que seja um dia especial, que seja um ano especial, uma semana especial na presença gloriosa do nosso Deus. Quero compartilhar com você uma reflexão da palavra de Deus, tomando por base um texto do livro de Josué, capítulo 24, verso 15. A primeira parte do verso que diz assim: Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Meus irmãos, estas palavras foram ditas por Josué num momento muito significativo na vida dele. A Bíblia nos conta a história desse homem caminhando ao lado de Moisés, sendo um apoiador, sendo um discípulo, mas também sendo um braço direito, um braço forte de um grande líder da nação de Israel. Josué provavelmente não imaginava que Deus tinha para ele uma parte muito especial na história da redenção da humanidade, e principalmente da conquista da terra de Canaã, a terra que havia sido prometida aos filhos de Israel. Enquanto ele caminhava ao lado do seu mestre, do seu líder Moisés, ele estava sempre disposto a servir, a apoiar, a ajudar, muitas vezes a lutar em prol daquela nação, em prol do povo, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Josué vive grandes experiências de fé, um homem muito convicto do poder de Deus, um homem que testemunhou muitos milagres do Senhor juntamente com a nação de Israel, algo que fortaleceu grandemente a sua fé, um homem que caminhava muito próximo de Deus. Enquanto Moisés buscava a face e a presença do Senhor, Josué estava sempre ali presente e com certeza desenvolveu a sua intimidade com o Senhor. E esse texto, ele narra um episódio, um momento em que as conquistas haviam sido realizadas. Se não todas as terras, pelo menos grande maioria delas já haviam sido conquistadas, os territórios haviam sido divididos, um ciclo muito importante na vida da nação estava sendo concluído, e um ciclo importante na vida de Josué estava sendo concluído. Se você voltar às páginas do livro dele, no capítulo 23, você vai se deparar com a seguinte expressão: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. Na verdade, Josué, ele já vislumbrava o fim dos seus dias, o fim do seu ciclo aqui na terra, como servo, como líder, como guerreiro, como aquele que passou a ouvir os comandos de Deus diretamente ao seu coração e a liderar a nação de Israel. E ciente da responsabilidade que ele tinha, nesse encerramento de um ciclo, e num momento onde um novo ciclo estava sendo iniciado na vida daquela nação, daquelas pessoas, daquelas famílias, cada um estaria no seu território, formando as suas próprias lideranças, novas lideranças naturalmente iriam surgir, e era necessário que surgissem para que eles pudessem permanecer fixados ali naquela terra e desfrutar das suas bênçãos. É diante deste cenário que Josué, ele desafia aquela nação a tomar uma postura, a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. E ele apresenta vários argumentos, ele traz à memória os feitos do Senhor, e ele apresenta argumentos muito contundentes, de muita responsabilidade, e conclui o seu raciocínio convidando as pessoas a tomarem uma decisão entre servir ou não ao Senhor. Mas é muito importante, quando nós continuamos a ler o texto, é que Josué, ele não fica sem dar a sua posição, ele não fica sem testemunhar à nação de Israel qual era a decisão dele, como chefe da sua casa, agora não mais como líder de toda a nação, mas como um homem, chefe do lar. Ele declara então: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é diante desse texto, dessa reflexão, que eu quero convidar você a pensarmos juntos sobre esse novo ciclo que nós estamos iniciando. Hoje é o primeiro dia do novo ano,
o ano de 2023. Há muito misticismo, há muita exploração de reflexões nas questões filosóficas, nas questões sociais, enfim, e dos pensadores, quando nós vivemos o encerramento e o início de um novo ciclo. E nós então valorizamos muito isso, quando na verdade, na prática do nosso dia a dia, não há uma mudança significativa. Nós apenas estamos contando mais um novo dia do calendário que respeitamos e que controla as nossas vidas, que toma por base as estações do ano, enfim. As nossas contas, por exemplo, pessoais, elas continuam aí. Precisamos continuar trabalhando. Amanhã é segunda-feira, dia 2. A grande maioria de nós, com certeza, acordará no mesmo horário, vai se dirigir ao seu local de trabalho e você vai continuar desenvolvendo as suas atividades. Alguns talvez estarão desfrutando de férias, os nossos jovens, crianças, adolescentes ainda estão em férias escolares, então teremos aí um recesso ainda para alguns, mas para aqueles que produzem, aqueles que trabalham, você que é autônomo, você sabe que o dia de amanhã, ele aguarda você com todos os desafios e responsabilidades de todos os dias que se passaram até então. Então, olhando por esse aspecto, não há mudança. Os nossos problemas pessoais, os nossos conflitos, as nossas lutas, eles não vão se solucionar ou não se solucionaram porque viramos do dia 31 para o dia 1º. Eles continuam, eles estão diante de nós. Algumas pessoas viraram um ano num leito de enfermidade e infelizmente ali ainda estão. Os conflitos, as lutas, eles estão diante de nós. Nós não emagrecemos mais, não engordamos mais, não sei, talvez se você exagerou um pouco aí nas festas de Natal, de Ano Novo, nas celebrações com a família, você pode ter ganho peso, mas isso é algo insignificante, isso é algo pequeno diante de grandes mudanças ou de grandes decisões que eu e você precisamos tomar no nosso cotidiano. Há muita euforia na nossa psique, no nosso psicológico, né? Há pessoas que elas olham para o ano que encerrou e elas declaram: eu gostaria de passar uma borracha nos meus erros, como se isso fosse possível, como se, assim como erramos num desenho ou numa palavra, eu possa simplesmente ali apagar, né, e fazer com que nada tivesse acontecido. E nós sabemos que não é simples assim. Essa sensação, muitas vezes, ela produz frustração, ela produz tristeza, ela muitas vezes impulsiona você para o novo ano e você pode, infelizmente, estar desanimado, desencorajado, com um coração temeroso, sem fé, sem esperança. Muitas vezes você relembra das suas listas. Eu não sei se você é daqueles que tem o hábito de fazer listas, planos ou planejamentos, e você, quando olha para trás, percebe que muito do que você desejou fazer, você não conseguiu. E isso muitas vezes ofusca aquilo que você conseguiu realizar. E conseguiu realizar bem, e conseguiu realizar pela graça de Deus, conseguiu realizar por sua dedicação, por seu esforço, pelo seu empenho, pelo apoio daqueles que estavam ao seu redor. É a tendência de nós olharmos sempre o meio copo vazio, ao invés de olharmos o meio copo cheio. Então esse tempo de reflexão, ele é importante, ele é valoroso, mas não para que você alimente frustrações, não para que você potencialize os erros, mas para que você possa olhar para eles e deles tirar lições para os próximos passos que você precisa dar. Veja que no desafio que Josué fez, ele fez um desafio conduzindo a nação de Israel e todos aqueles líderes de família a tomarem uma decisão. A decisão deles, ela seria crucial para os próximos dias, para as próximas ações, para os próximos desafios, os planos que cada família então constituiria. Era importante e sempre será importante decidir. Nós precisamos ter consciência de que as coisas não vão mudar sozinhas. Elas não mudam sozinhas. O estado das coisas não muda sozinho. As nossas limitações intelectuais,
os nossos desentendimentos e conflitos emocionais, afetivos, a nossa indisciplina, muitas vezes, na nossa vida espiritual, no nosso devocional, essas coisas elas não mudam sozinhos. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos de uma nova postura, nós precisamos de uma escolha correta, nós precisamos ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e sabermos ponderar os efeitos, os resultados, as consequências de cada escolha que fazemos, a cada dia, a cada momento, a cada instante. E existem então escolhas que elas devem ser uma prioridade nas nossas vidas. Toda a vida de todos nós, ela consiste em escolhas importantes e decisões importantes que precisamos tomar. Eu quero citar como um exemplo a experiência vivida pelo apóstolo Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, em Atos capítulo 26. Essa é a terceira ocasião em que o apóstolo Paulo compartilha o testemunho de conversão dele. Nós temos 3 registros no livro de Atos do próprio apóstolo Paulo compartilhando a respeito da sua conversão. E essa foi a última ocasião em que ele o fez. E ela é uma ocasião onde o apóstolo Paulo ele traz detalhes, ele cita, ele fala algumas coisas. E Lucas registrou essas palavras do apóstolo Paulo com uma riqueza maior. Ele estava diante de um rei, de alguém que tinha poder e autoridade, e ele então estava, através do compartilhar do seu testemunho de vida, colocando aquele homem em xeque, para que ele tomasse uma decisão, para que ele fizesse uma escolha. E o testemunho que Paulo dá é que quando Jesus apareceu a ele e o chamou, ele não desobedeceu à visão celestial. O que o apóstolo Paulo então quis testemunhar e mostrar para o rei Agripa é que quando ele teve a oportunidade de compreender entre servir ao Senhor ou não servir, lembrando as palavras de Josué lá no Antigo Testamento, ele decidiu servir ao Senhor. Ele decidiu obedecer a Jesus. Ele decidiu crer que aquela palavra, que aquele homem que apareceu a ele era o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da vida dele. Então ele se rende, ele abandona as suas práticas, ele abandona as suas ideologias, ele abandona a sua religiosidade, as suas tradições, os seus valores, o seu próprio cargo, ele abandona o seu status pessoal, ele abandona as conquistas futuras que ele poderia ter se continuasse trilhando os caminhos em que ele estava trilhando, e ele toma uma decisão: obedecer a Jesus. Esta decisão do apóstolo Paulo, ela produziu uma transformação radical na vida dele. As nossas escolhas também produzem transformações radicais. E eu quero desafiar e convidar você para que a partir de hoje você também tenha coragem, que você tenha fé de tomar decisões radicais, de mudar posturas, de uma vez por todas abandonar os pecados, abandonar aquilo que afasta você de Deus, de se lançar aos pés de Jesus, de buscar a sua palavra, de orar, de clamar, de adorar, de pregar o Evangelho e proclamar, fazer aquilo que Josué fez em seu tempo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem de fé, um homem de coragem, fazer como o apóstolo Paulo fez em seu tempo, ao ouvir o chamado de Jesus, ele não ousou desobedecer as palavras de Jesus. É interessante, se você tiver curiosidade, leia a continuidade do capítulo 26 do livro de Atos, e você vai então perceber que o rei Agripa, ele decide não servir. Mas ele chega a dizer ao apóstolo Paulo que ele quase foi convencido. Ele não teve a capacidade de ter uma percepção espiritual. Ele ficou focado ali como se a conversa ou o testemunho de Paulo fosse para ele um simples debate de 2 homens inteligentes, de 2 homens intelectuais. E naquele travar de um debate, ele decidiu rejeitar as palavras do apóstolo Paulo. E ele sai, na sua percepção, como que vencedor, mas mal sabia ele que ele estava sendo derrotado pela sua própria escolha. Não permita
que as suas escolhas venham trazer derrota para a sua vida, mas que você possa escolher servir. Essa palavra, servir ao Senhor, do hebraico, lá no texto do Velho Testamento, ela tem um significado muito simples: trabalhar. Trabalhar. Aquilo que eu e você faremos amanhã, dia 2 de janeiro, muitos de nós iremos trabalhar, iremos dar continuidade às nossas atividades. A diferença é como faremos isso, com que disposição faremos isso, com que sentimento em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo iremos trabalhar. Porque essa postura, essa motivação de amor, fé, graça, misericórdia ou de rejeição a tudo aquilo que Deus tem para nós, fará toda a diferença no seu novo ano. Eu espero que você escolha ser um discípulo melhor em 2023. Eu espero que você escolha ser um servo na vida da nossa comunidade, na vida da igreja, ainda mais engajado, ainda mais entregue, mais criativo, mais dinâmico, mais disposto a acolher, a abraçar, a receber, a dar de si. Que você escolha ser uma pessoa melhor. E aí isso diz respeito a todo o contexto que eu e você estamos inseridos. Um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Busque ser uma pessoa melhor. Busque ter um relacionamento familiar melhor. Que hoje seja um dia de alegria, mas que a alegria do amanhã seja maior, ela possa se potencializar ainda mais. Que a graça de Deus, que o amor de Deus possa alcançar o seu coração e a sua mente e orientá-lo a boas escolhas. E se porventura, em algumas das suas escolhas, assim como eu, nas minhas escolhas, se porventura errarmos, que nós possamos ter a humildade de reconhecer os erros, de voltar atrás, de pedir perdão a Deus e àqueles a quem a gente possa magoar ou ferir por escolhas erradas, e rapidamente provocar e buscar a restauração e a reconciliação, e assim podermos dar novamente passos à frente e avançando para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você que eu estou com o meu coração muito entusiasmado, desejoso de viver o ano de 2023 com muita alegria, consagrando a minha vida, a vida da minha família e todas as minhas ações ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero dizer para você que no ano de 2023, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado Deus, eu quero dividir, ó Deus, com estes meus amados irmãos e amigos que nos ouvem, esta palavra, ó Deus, essa mensagem, uma mensagem desafiadora, mas uma mensagem que nos encoraja a tomarmos postura e posturas, porque nós precisamos ter uma postura, ó Deus, que reflita a nossa convicção maior em Cristo Jesus e no amor e no poder do Evangelho. Mas nós também sabemos, ó Senhor, que na dinâmica da vida, do dia a dia, tantas outras posturas, atitudes, posicionamentos, convicções precisamos ter. Por isso nós oramos para que o Senhor nos encoraje e que o nosso coração, ó Deus, esteja disposto, pronto, desejoso de Te servir, ó Deus, de uma maneira melhor, com mais intensidade, com mais criatividade, com mais amor, e que os planos do Senhor sejam revelados a nós, que a visão do Senhor seja revelada a nós como igreja, como comunidade aqui neste lugar, no bairro onde estamos localizados e em todos os lugares da cidade onde cada célula familiar, ó Deus bendito, está localizada, que nós possamos ser a expressão do reino do Senhor, um sinal vivo do Senhor aqui na face da terra. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos sonhos, mas mostra para nós, Senhor, quais são os sonhos e os planos, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos seguir ao Senhor,
E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos vocês um feliz e abençoado 2023. Até breve, Deus os abençoe.